Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez, estou agradecido a Deus pela oportunidade de retornar a este abençoado ministério, a Igreja Kadosh. E nessa noite de quarta-feira, em mais um culto, quebra de libertação, e, ou melhor, libertação mesmo, né? E o Senhor continua quebrando os grilhões, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da pastora Aurelina, que Deus continue sempre abençoando e sempre fazendo prosperar, em nome de Jesus, em todas as áreas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando o ministério, presbítero Sandro, todos os demais cooperadores e cooperadoras da obra do Senhor. Os membros congregados, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui e também é um privilégio, né, que Deus me concede. Eu não posso esquecer isso. E me lembrar que estar aqui é a graça, não é mérito, que às vezes alguém esquece, e aí quando começa a se achar é problema. Não, é porque eu estou ali porque eu posso, eu sou digno, eu mereço misericórdia. Não, estou aqui por causa da graça. E entenda, com todo amor, com todo carinho, você também. O senhor não está aqui porque merece, não, e nem a senhora. Nós estamos aqui porque Ele é bom e as suas misericórdias. Eu desejo ler 3 versículos. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Na minha versão está escrito assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10 e último: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou... Eu começo, vocês terminam. Porque quando estou fraco, então sou... Você veio e disse: Senhor, eu vou para o culto porque eu preciso ouvir a tua palavra. Mas eu quero ouvir a tua voz de forma específica, respondendo a minha oração, o meu clamor. Porque o Senhor é que bem conhece como é que eu estou, e o que estou passando, o que estou enfrentando. E eu preciso de um refúgio, um refrigério, porque senão não tem como aguentar. O Senhor está acompanhando todos os dias, sabe do meu deitar, o meu levantar, conhece a minha trajetória, sabe das minhas causas e necessidades melhor do que eu mesmo, do que eu mesma. E tem hora que a gente precisa ouvir alguma coisa do Senhor, para vir como um reforço, como um renovo, como um fortalecimento. Senão o Senhor não tem como a gente suportar, e se não vigiar pode até sucumbir. Então eu preciso ouvir a tua voz nesta quarta-feira, Pai, lá no culto. Então fala comigo, Jesus. Aí Jesus já está dizendo: a minha graça te... Você não queria ouvir a voz de Deus? A minha graça te... Aquela causa, aquela situação, aquele problema, aquela situação, aquela circunstância que está, na verdade, querendo tirar sua paz. Aí o Senhor nessa luta está dizendo: ei, minha serva, meu servo, ouça-me, a minha graça te basta. Amém. Ô, pastor, mano, era isso que eu queria ouvir. Eu também entendo que às vezes nem sempre a gente, não é, vai ouvir aquilo que nós gostaríamos, mas a melhor coisa é quando a gente ouve o que a gente precisa ouvir, não é? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus sabe muito melhor. Ele sabe muito melhor do que o que a gente precisa, do que o que a gente necessita. Aleluia. Quantas das vezes nós estamos ansiosos, desejosos, necessitados por uma resposta de Deus, e aí colocamos às vezes a gente quer até ajudar Deus na oração. Ó Deus, se o Senhor fizer assim, o Senhor poderia trabalhar dessa forma, bem que o Senhor poderia mover as águas daquele jeito. E Deus só assim olhando, olha, sentado no trono dele, eu acho que com a cabeça baixa, dizendo: por
Por não, sim senhor, sim senhora. Mas na verdade, quem bem conhece a maneira, a forma e a necessidade, como nós precisamos ser respondidos, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Porque quantas coisas a gente desejou e naquele tempo Deus não permitiu, e depois lá na frente, quando Deus permitiu, nós entendemos, ó Senhor, obrigado, porque se lá atrás o Senhor tivesse me respondido como eu queria, certamente a coisa não teria fluído como está fluindo agora. Então aquieta aí e tenha paciência, porque a graça do Senhor te basta. Enquanto não acontece a obra completa, Deus está lhe trabalhando, lhe moldando e lhe lapidando para o que Ele está preparando na frente. Aleluia. Glória a Deus, é simples assim. Porque quantos não, mas a tua palavra diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. É a tua palavra, ó Deus, é a tua palavra. Está escrito que o Senhor não pode negá-la, o Senhor vela para cumpri-la. E aqui diz, ó, pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. O que pede recebe, aquele que bate se abre, e o que busca encontra. Então tá aqui, eu estou te pedindo e eu quero, Deus. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! E aí o Senhor para e diz: mas pera aí, tenha calma, porque você está olhando para a realidade momentânea. Você está olhando para a necessidade emergencial. Você está focado, olha lá para sufras. Aleluia! Você está focado, você está focada exatamente naquilo que está afligindo sua alma, e você quer logo uma resposta. Porém, você precisa entender que a minha graça na sua vida é o suficientemente. E graça fala de quê? Presença. Graça fala de quê? De preenchimento. Graça fala de quê? De bondade. Graça fala de quê? Direcionamento. Graça fala de quê? Orientação. Graça fala de quê? Sustentação. Graça fala de quê? Firmeza. Graça fala de quê? Necessidade. Deus está dizendo o seguinte: continue dependendo de mim, não se apresse. Aí tem uma linguagem popular no sertão nordestino, não sei se vocês conhecem aqui, mas lá eles usam muito assim, ó: não se aveste. Não se aveste. Não adianta você se afobar. Conhece isso? Rapaz, fulano é muito afobada. Isso é muito usado lá. Rapaz, fulano é muito afobado. Que camarada afobado. Que com mulher afobada. Ou seja, que negócio. Tá agoniado, tá muito apressado. Você olha, tenha calma. Não se aveste. Não se afobe por causa daquela situação. Porque para tudo há um tempo determinado. E quando esse tempo determinado não se cumpre, a minha graça é o suficiente para que você seja aperfeiçoado. Aperfeiçoada. Aqui tem gente, se não tivesse passando o que está passando, não estaria aqui. Na supraface. Como é que é? Não estaria aqui. E aí Deus permite algumas coisas, alguns espinhos, para que nós possamos ser tratados. Quem se sentir confortável e puder e quiser, pode repetir comigo essa palavra? Diga: tratado. Isso. Eu estou sendo tratado. Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério, estou falando de mim. Eu, pastor Emílio, estou sendo tratado. Quem tá assim também? Irmão, esse negócio começa do púlpito. E sabe onde termina? Na portaria. Não é assim, pastora? Pode ver se não é. Às vezes alguém vem aqui, vê essa aqui, rapaz, aquela área ali é a área do escalão. Meu irmão, essa área aqui é a área da peleja. Aqui é a área do sofrimento. Só Deus sabe. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém olha assim e diz: o meu sonho é um dia sentar ali. O meu desejo, glória a Deus. E Deus tem chamada e Ele pode fazer isso. Mas enquanto isso, vai dando glória, vai passando esse tempo aí, se moldando na presença de Deus, se fortalecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Para não se exaltar. Amém? Amém. Amém. Sim, amém, não. Paulo, a gente observa no capítulo 12 da segunda carta, que ele mesmo escreveu. E nessa carta, os irmãos
bem conhece esta palavra, ele fala acerca da visão. Ele teve uma visão celestial. E nessa visão celestial ele viu o terceiro céu. Paulo vê o terceiro céu. E ele recebe revelações, irmãos, revelações extraordinárias. Paulo recebeu naquela visão do terceiro céu, revelações das glórias indescritíveis. Ou seja, coisas que não tinham sido reveladas. Paulo, ele foi privilegiado. Olha que negócio. Paulo foi privilegiado. Aí permita-me, com todo alto e baixo, alegra-te, varoa valorosa. Tu és privilegiada. Alegra-te, meu querido e amado irmão. Tu és privilegiado. Aleluia. Sim, sim, nós somos privilegiados. Andando, gemendo, chorando. Ai, 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 meu Deus. Tem dia que está na misericórdia, a alma se angustia e aquela coisa toda. Mas nós somos privilegiados. Por quê, pastor? Porque nós temos a graça. A graça. Aí Paulo teve essas visões, essas revelações, que foram algo assim, irmãos, muito mais além do que a mente humana pode imaginar. É algo quase que inimaginável. E Paulo, Deus agraciou Paulo com essas revelações do céu, que estavam reservadas para os crentes. Interessante, o que Deus mostrou para Paulo foi exatamente o que está preparado para os crentes, para nós, para a igreja lavada, redimida, a igreja que foi purificada, enxaguada no precioso sangue de Jesus Cristo. Aí o Senhor mostrou para Paulo o que já está preparado para nós. Oh glória, aleluia. E diante daquilo, irmãos, foi tamanha glória, foi tamanha revelação, foi tamanha profundidade dos mistérios celestiais de Deus revelado para Paulo, que o próprio Deus entendeu. Eu vou ter que colocar um limite, vou criar uma certa situação para que ele não se exalte. Eu digo para vocês uma coisa, não vou mentir não. Eu vim para aqui sem saber o que eu ia pregar. Mas o Senhor é testemunha, que eu orei. E o que eu vou falar aqui é debaixo do sangue de Jesus, desde 3 da manhã. Aleluia, para que o Senhor apresentando o culto. E qual é a palavra, Espírito Santo, com a palavra, de manhã eu saí do quarto. Aliás, saí para deixar o menino no colégio. Voltei burugudu no quarto. Fui sair meio-dia. E qual é a palavra? Jesus. À tarde eu tinha que fazer algumas coisas no comércio, porque enquanto a gente estiver aqui a vida continua, né? Tem que pagar a conta, aquela coisa toda. E eu no comércio, Jesus, a palavra, Jesus, Espírito Santo. E eu lá vem. Eu disse, meu Deus, e agora? Vai chegar a hora do culto. E eu entrei, sempre me ajoelhei ali. Chegou a hora do culto, daqui a pouco eu vou pegar o microfone para falar o quê, meu Deus? Aí interessante, o Senhor falou, a minha graça... Está entendendo? Meu Deus, Deus é lindo. Deus é magnífico. Deus é extraordinário. Senhor, a minha graça. Enquanto ele está agoniado, e eu naquela ansiedade, uma agonia. Não, Senhor, pelo amor de Deus. A minha graça te basta. Paciência. Não adianta você querer se espernear que não vai resolver, não. Aleluia. Glória a Deus. E então, o próprio Deus... Por ter revelado, a Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele possuiu todos os dons. A Bíblia fala que são 9 dons, né? 9 dons espirituais, 9. Dom de profetizar, dom de falar em línguas estranhas, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de operação de maravilhas, dom da fé, dom do amor, dom da ciência. E Paulo possuía todos esses 9 dons. Meu Deus! Então, assim, irmãos, permita usar uma linguagem bem simples. O homem era uma máquina, digamos assim, uma bomba atômica nas mãos de Deus para o reino das trevas. Aí o próprio Deus, na sua presciência, aleluia, dói. Se eu vou colocar um espinho nele, porque ele pode querer se exaltar. E aí, irmãos, eu tenho que dizer aqui, está gravando, não está aí na internet? E os internautas, recebem aí, vai orando por mim, para Jesus ter misericórdia. O que tem de gente exaltado. Eita. Arrasta de gancho.
Meu Deus! Só Jesus na causa. É muitos, muitos. E aí a gente olha para a Bíblia e quando eu observo aqui, ó, Romanos, no capítulo 8, versículo 18, olha o que o próprio Paulo diz. Romanos 8, 18. Aí Paulo fala: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, olha aí Deus falando com você, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o próprio Paulo diz: olha, eu fui privilegiado a tal ponto de Deus antecipar, me mostrando em revelações profundas das glórias indescritíveis do céu. E eu quero que vocês entendam que para mim, eu tenho por certo que as aflições, ó, as aflições deste tempo, olha para cá, as lutas, a dificuldade, aí eu vou minimizar as lutinhas desse tempo, a dificuldadezinha desse tempo, os probleminhas desse tempo, as crisezinhas desse tempo, as enfermidadezinhas desse tempo, o cancerzinho desse tempo, o AVCzinho desse tempo, a perseguiçãozinha desse tempo, os levantezinhos desse tempo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele estava dizendo o seguinte: eu agora entendo que essa peleja toda é porque tem algo muito maior, muito melhor e muito mais glorioso me esperando lá na frente, e por isso vai valer a pena, e eu não vou desistir, eu não vou arredar o pé, eu não vou abrir mão, eu vou prosseguir até o fim. Aleluia, glória a Deus. E aí nas revelações ele viu o terceiro céu, né? E as escrituras indicam, irmãos, que há 3 lugares, né? Há 3 lugares, ou seja, há 3 céus. A própria Bíblia fala disso, que existe 3 céus, 3 lugares chamados céus. O primeiro é a atmosfera que a gente circunda a terra, ou seja, a gente olha e vê, né? A gente olha assim, vê as nuvens e tal, só o céu. Primeiro céu, aquilo até onde o nosso olho, até os nossos olhos podem alcançar, né? A gente sabe que é para cima. O segundo é o das estrelas, né? Que à noite a gente olha e vê, né? Somente quando você está numa área fora da cidade, né? Numa área mais escura, onde não tem tanta iluminação, é que você vê bacana mesmo, né? As estrelas, coisa linda, a lua. Ali fala dos segundos céus, que é o céu das estrelas, né? Da lua, das galáxias, que fica, né? A gente tem mais uma visão assim, mais ou menos à noite. E o terceiro é o paraíso. O terceiro céu é o paraíso, que é a habitação de Deus e o lar de todos os crentes salvos. Amém? Lembro quando Jesus estava na cruz do meio, aí tinha um ladrão à sua esquerda e tinha outro à sua direita. E o ladrão da direita, viu? Se arrependeu. E pediu perdão ao Senhor Jesus dos seus pecados. E Jesus falou para ele o quê? Jesus disse: ó, hoje, não foi? Hoje estarás comigo aonde? No paraíso. É o terceiro céu. Então o terceiro céu é o paraíso, que é onde é a morada de nosso Senhor Jesus Cristo e aonde estão todos os crentes salvos. Aleluia, oh glória. Os crentes que partiram com Cristo, glória a Deus, que morreram em Cristo Jesus. Então veja que diante disso tudo, então Paulo foi muito agraciado, muito privilegiado por Deus, muito abençoado por Deus. Você está pensando o quê? Mas pastor, eu estou indo para a igreja, estou participando dos cultos, não pega as campanhas, e parece que é assim, pastor, a minha vida não está muito, não estou vendo muita mudança não. O quê? Impressão da senhora, impressão do senhor. Não era para você estar mais nem vivo? Não era para você estar mais nem viva? Quanto mais está aqui? Quanto mais está aqui, piorou, está vivo, está viva. Mas o Senhor tem lhe guardado. O Senhor tem guardado sua mente.
O Senhor tem guardado sua estrutura emocional, psicológica. Você sabe que Deus está falando aqui com você. Deus tem guardado sua estrutura psicológica. Deus tem guardado sua estrutura sentimental, espiritual. Que o diabo até tem horas que lança uns pensamentos meio malucos, né? Um negócio meio desconectado, fora da sintonia. E o Senhor, epa, não, ela é minha, ele é meu, aleluia, glória a Jesus. Não adianta não, pode arretar aí com teus pensamentos, vai para os quintos dos infernos com teu negócio aí, porque ela tem dono, ele tem dono, aleluia. Sabe o que é isso? É a graça do Senhor. Aguenta firme. Mas e a vitória não vai chegar? Vai, mas não é no seu tempo e nem no meu. Ou tu acha que se fosse no nosso tempo eu não já tinha recebido a minha? Oh, meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia. Tem um negócio que acontece na vida da gente que a gente não entende, irmão. Não entende. E o que é que se faz, pastor? Dê glória. Mesmo sem entender? Mesmo sem entender. Mas, vamos para a Bíblia. Aí, o que é que a Bíblia fala? De um espinho na carne. E esse espinho na carne de Paulo dá a ideia de quê? De dor. O espinho dá a ideia de quê? Aflição. O espinho dá a ideia de quê, pastor? Sofrimento. Humilhação. Que pode ser também o espinho que pode dar a ideia de enfermidades físicas. Porém, esse espinho aqui não dá ideia que era para tentá-lo a pecar. Deus não tenta não. Deus não tenta ninguém. Então o espinho aqui era o quê? Tem um propósito. E aqui trouxe algumas, não é? Que pode dar essa ideia. Da ideia exatamente disso. Aflição, dor, que pode também estar envolvendo a área de sofrimento, de humilhação. E isso não deixa de ser um espinho, irmãos. Uma enfermidade física, por exemplo, é um espinho ou não é? Pelo amor de Deus, é um espinho. Agora para um pouquinho. Tem pessoas, não o caso do nosso irmão, contou aqui o testemunho. Não é isso, não porque ele contou o testemunho. Porque ele contou o testemunho, eu entendi algumas coisas aqui. O louvor, o testemunho, a palavra que foi lida, que já era confirmando com o que o Senhor estava ministrando no meu coração. Mas, por exemplo, tem pessoas, irmãos, que se não fosse enfermidade física, não teria se voltado para o Senhor. Quantos dias assim, irmãos, eu vim pela dor. Claro que o desejo do coração de Deus é que você que está aqui hoje, que eu não sei se você já aceitou Jesus, se você está aqui, está afastado, não sei se você está visitando, é que você venha por amor. E se eu não quiser? E aí, pastor? Se você não quiser, Deus vai respeitar. Mas tem uma coisa. Quando Deus tem um chamado, Ele nunca perde. Deus nunca perde. Então, ou vai vir por amor, vai vir. Mas é melhor vir. É melhor vir. Mas, pastor, e se for? Irmão. E se for faltando uma perna? É melhor vir faltando uma perna. Pela dor. Mas ter certeza de que o nome está escrito no livro da vida e que vai entrar nas mansões celestiais, do que com as duas pernas e tudo ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Louvado seja o nome do Senhor. Então é melhor vir por amor. Então o espinho fala disso. E aí quando eu olho para Gálatas capítulo 4, ouça aqui, quem está comigo na pregação pode dizer aleluia. Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim, ó. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Quem disse isso? Paulo. É o seguinte, esse evangelho que eu anunciei para vocês aí, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu estava em fraqueza na carne, ou seja, eu estava enfrentando problemas. Eu estava enfrentando lutas. A minha carne estava com um espinho. Aí ele continua, verso 14. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo
Mesmo. Ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo eu nas minhas limitações, nas minhas fragilidades, nas minhas dificuldades, mas eu continuei exercendo o ministério que Deus me confiou. E quando eu anunciei esse evangelho, estando em fraqueza da carne, vocês me ouviram, vocês me receberam. O que é que eu aprendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: ei, você está passando luta? Está passando por dificuldade? Tá? Você está enfrentando vales? Está enfrentando tribulações? Quais são os desertos que tu está passando? Deus me trouxe aqui para lhe dizer: continue produzindo para mim, e eu continuarei produzindo em teu favor. Como não entendi? É que a primeira coisa que vem quando acontece é desânimo. Repete comigo, fala desânimo. Anda, fala mais forte, só vocês já? Pode ver se não é. Eu quero ver quem aqui não passa por um trem desse. Quem aqui não enfrenta desânimo? E o desânimo ele vem junto na luta, irmão. Quando a gente enfrenta logo um problema, bate logo o desânimo. Quando o desânimo bate na porta, a primeira coisa que vem na mente: oxe, pelo amor de Deus, eu vou procurar a pastora, vou entregar esse cargo. Ih, dá não. Dá não, Jesus. Eu vou entregar, vou procurar minha pastora. Eu vou dizer para ela que não dá, que eu não estou preparada. Eu não estou preparado. Eu não estou ainda na estrutura que Deus gostaria. Não dá. E eu vou procurar ela hoje e vou dizer. Você está rindo, né? Mas o negócio é sério. Quem ainda tem força para dizer glória a Deus? Aleluia. Essa é exatamente a estratégia. Aí Paulo diz: olhe para mim. Eu estava com espinho na carne, estava morrendo, numa aflição, numa luta. Mas quer saber? Se fizer a obra, tem guerra. Se não fizer, tem guerra. Se eu produzir para Deus, vai ter batalha. Se eu não produzir para Deus, vai ter batalha do mesmo jeito. Então quer saber de uma? Deixa a guerra travada, mas pelo menos eu vou permanecer no centro da vontade soberana de... E não tem coisa melhor do que o crente no centro da vontade soberana de Deus. Aleluia! Brafuto que faz. Meu amado irmão, minha irmã, isso não tem ouro e prata que pague. Você está na vontade de Deus, se preocupa não, fica na paz. O mundo pode estar pegando fogo, está uma guerra dos infernos, você tem paz. Já notou esse negócio? Como é que funciona isso? Diga comigo, é a graça. Pode ver que o mundo não tem. Irmãos, nada contra os profissionais da área, até porque eu sou a favor dos mesmos, porque foi o próprio Deus que constituiu, foi o próprio Deus que estabeleceu. Repito, nada contra os profissionais da área, mas veja que não tem a graça, que não tem Jesus, que não tem, irmãos, assim, sabe, a fé em Cristo, vai para onde? Procura os profissionais. Pode ver, nada contra, eles existem e nós sabemos que são o próprio Deus que constituiu para isso, que Deus já sabia que muita gente não iria ter fé, não iria crer o suficientemente para Deus operar. Aí Deus deixou psicólogo, Deus deixou psiquiatra. Repito, nada contra a esses profissionais que exercem um excelente trabalho. Quem está me entendendo pode dizer amém? Mas a minha Bíblia Sagrada diz que tudo é possível àquele que... Não são algumas coisas. Tudo é possível àquele que... E aí o texto ainda completa dizendo: se creres, esse se é que arrebenta com muita coisa. Ó, se creres, completem, verás. Esse se que faz toda de... Porque muitos não crerem. Se. Aí esse se eu acho que se der certo, se funcionar, se a oração realmente, se a campanha fluir, se a pastora orar com fé, e se o presbítero Sandro também pegar a causa e me ajudar, se, e já vai dizer, não, aí já está tudo errado. Creia. Tira o se. Aleluia. Por isso que ele diz, olha, eu mesmo assim, mesmo enfrentando esses problemas, essas fraquezas na minha carne, mas eu vos anunciei o evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, nada disso me impediu de exercer
o chamado de Deus na minha. Quando Deus fizer a obra na vida do meu filho, eu procuro a pastora Aureline e vou dizer que estou disponível. Visão errada. O que foi que o Senhor disse? O que tu escutou. Quando Deus salvar e libertar o meu marido, aí vocês vão ver uma tocha de fogo. Uma tocha de fogo lá na Kadosh. Na Kadosh missionária Nova Jerusalém. Vamos ver, pegando fogo. Já vou entrar pegando fogo lá pela porta. E aí o negócio vai. Oh meu Deus! E Deus só olhando, dizendo, não trabalha assim não. Irmão, primeiro, Deus, ele não se agrada com esse negócio de barganha. Permita usar uma palavra mais forte. Deus odeia barganha. Como é que é? Deus não vamos dizer assim, ele não aprova esse negócio. Deus não contempla. Ele não aceita barganha. Deus, se o Senhor fizer assim, aí eu faço assado. Se o Senhor resolver desse jeito, se o Senhor trouxer ele de volta, aí eu mergulho de cabeça, corpo e alma. Se o Senhor fizer a obra completa na vida dela, e ela vir liberta, transformada, restaurada, aí meu pai, eu vou entrar com força no chamado. Aí Deus diz, ei, a sua visão está equivocada. Mergulha de cabeça, corpo e alma, chorando, gemendo, na aflição, na peleja, na angústia, porque enquanto você estiver trabalhando para Deus, Ele continuará trabalhando em seu favor. Não que isso é barganha, é a graça do Senhor, porque Ele contempla aqueles que mesmo tendo pouca força, não desistem, não abrem mão. Está entendendo? Por isso que o espinho de Paulo, o espinho na cara de Paulo, tornou-se o quê? O que aconteceu isso aqui? Isso foi para tornar Paulo mais dependente, fala comigo, dependente da graça de Deus. Bora lá, o espinho na carne, hoje na casa, olha, misericórdia. O espinho na carne de Paulo foi para quê? Para torná-lo mais, diga, da graça de Deus. O espinho na carne de Paulo foi para quê? Para torná-lo mais da graça. O que a senhora, o senhor, você estão passando nesse momento é para que você torne-se mais dependente da graça de... Mas eu não queria assim, pastor. Eu também não. Mas quem dita as regras não é você e nem eu. Quem dita as regras é o soberano grande eu sou. É Ele que manda. Amém? Ô glória! Ô glória! Então é para você ficar mais dependente. É para você ficar mais dependente. É para você orar mais. É para você buscar mais. É para você jejuar mais. É para você ler a Bíblia mais. Ô glória! Irmãos, o que eu vou falar aqui foi algo pessoal meu, viu? Não estou dizendo que ninguém é obrigado a fazer isso. Mas no meu celular eu botava para despertar às 5 da manhã. 5 da manhã, por quê? 5 da manhã, quando tocava, era uma luta para levantar. Aí ia no banheiro, quando voltava já era 5h20, 5h25, quase 5h30. 6 horas eu tinha colocado o menino para ir para o colégio. Eu digo, pronto, então 25 minutos, 30 minutos. Eu não vou deixar de estar orando de madrugada. Vou estar orando e está tudo legal. Tudo legal. Só que aí vem uns espinhos, né? E agora o celular desperta 2h40 da manhã. Não vai nem dar um aleluia, crente? Tem dia que eu vou deitar 12h30. Eu disse, espera aí, esse negócio não vai dar certo. 12h30 para deitar, para 2h40 estar de pé. Eu vou dormir o quê, meu Jesus de Nazaré? Mas o espinho
Ai, meu Jesus de Nazaré. Quem ainda está prestando atenção na mensagem? Ô, glória! Ele está aqui, viu? Na brisa, falando com a gente. Glória a Deus. 2h40. Já conheço a música. Interessante, irmão, que tem dia que eu acordo antes. Eu disse, será que já é 2h40? Quando eu vou mexendo no celular. Eita, glória! Eu pensando, nem passei ainda 1h30, nem passei ainda um pouquinho. Quando eu vou mexendo, o celular toca. Eu digo, rapaz, é brincadeira. O Espírito Santo já gravou tudo, já me alertar aqui. Pronto, aí não tem jeito. Tem que levantar. Por quê? Por causa do... Eu não vou dizer que todo mundo aqui tem espinho, que eu não sei, né? Mas eu tenho certeza que a maioria aqui tem. Olha lá se todo mundo não tiver aqui um espinho. Ô, glória! Aleluia! E aí a Bíblia diz em 2 Coríntios... Ó, Paulo, não, Paulo é Paulo. Paulo, meu Jesus, por isso que sofreu, misericórdia. 2 Coríntios 12:9, a Bíblia diz assim, olha o que Paulo disse. O que Jesus disse para Paulo. E disse, aqui foi depois que... E ele orou 3 vezes. Irmão, a gente está falando de um homem que tinha uma intimidade gigantesca com Deus. Eu penso, como era a intimidade de Paulo com Deus? Jesus. Um dia eu ouvi um pastor pregando, ele falou um negócio que eu fiquei assim, meio eu disse, rapaz, será que ele não exagerou? Mas depois eu fui refletir. Ele disse, sabe o quê? Eu vou falar o que ele disse, viu? Ele disse assim, ó irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Se juntar nós tudinho aqui, tudinho, do púlpito até a portaria, juntar tudinho, não vai dar um Paulo. Aí eu dei, aquela agora botou para quebrar. Eu no púlpito, eu estava ouvindo a mensagem, foi um pastor que veio de Serrinha, né? Aí foi numa festa, púlpito gigante, quase 100 obreiros. E ele só se juntar nós tudinho aqui, ó. Pastor, evangelista, presbítero aqui, ó. Esse povo, essa barra, esse barraque todo, né? Esse monte de barra aqui em cima. E juntar com vocês tudo aí, até lá na portaria. Juntou tudo, não dá um Paulo. Eu disse, meu Deus, que agora pegou pesado. Valei-me Jesus de Nazaré. Mas depois eu fui parar para refletir, irmãos. Aí eu disse, meu Deus, realmente, a intimidade com Deus. Um abre mão de tudo, de tudo, de tudo. E olha que nós estamos falando, irmão, de um Paulo que ele veio o quê? De uma vida super confortável. Paulo era rico. Paulo era riquíssimo. Porque primeiro que ele era da gema. Ele era gema, ele era judeu, ele era hebreu de hebreu, filho de hebreu, que era filho de hebreu, que foi circuncidado, e era um homem que tinha todas as patentes, todas as, vamos dizer assim, os critérios da genealogia, da gema. Então, era respeitado, era temido, tanto que ele inicia, a gente sabe, né, perseguindo a igreja, prendendo os cristãos, pegando carta, não é, para poder, autorização, para pegar pesado contra a igreja, não é? Aí agora aqui, ele ora, tinha uma intimidade muito grande com Deus, e ele pede ao Senhor para que o Senhor tirasse. Aí o Senhor diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... É isso aqui que quebra. Olha como é que é, pastor? O meu Deus, Deus, Emílio, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua vida exatamente na fraqueza. Vai ser na crise, vai ser nos vales, vai ser nos desertos da vida, nos enfrentamentos, nas enfermidades, nas crises financeiras, emocionais, psicológicas, ministeriais. Mas nisso tudo, saiba, o meu poder se aperfeiçoará em ti. Vai ser dentro do tornado. Aí tem gente que quer poder. Eu quero poder, quero poder, quero poder. Eu quero quando louvar, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver paralítico levantado da cadeira de roda, meu pai. Eu quero quando estiver pregando o Senhor, eu quero ver crente saltar lá igual a pipoca. Eu quero ver o Senhor batizando com o Espírito Santo. E o Senhor pronto, beleza, negócio fechado. Bora lá. Eita glória. Fechado, tu quer isso mesmo? Quero, Senhor, tu quer? Pronto, vou dar uma receita. Recebe aí. Qual é a receita, Senhor? Vai vir luta. O pau vai quebrar.
Você vai enfrentar dificuldade, vai ter uns espinhos aí na sua carne. E aí, você ainda aceita? Agora, quando você estiver passando por isso, o meu poder se aperfeiçoará nestas tuas fraquezas. Irmãos, eu vou falar isso aqui debaixo do sangue de Jesus. Eu oro pelo povo e Deus cura. E eu oro dentro de casa e Deus não cura. Eu disse, meu Deus, faz comigo não. Eu não sei como é que é, pastor. Sério, estou falando experiência minha. Eu entrei em umas causas aí que eu disse, meu Deus, de pegar fogo, 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 fogo. Coisa seríssima, seríssima. De um companheiro que infelizmente, num momento difícil, sabe? Companheiro de ministério, presbítero da igreja. E no momento, sabe, de fraqueza, não vigiou, deu uma escorregada, tropeçou, voltou para as drogas. E aí a Bíblia fala que o segundo estágio é pior do que o primeiro. E a irmã, a família, meu Deus, 2 filhinhos, parece que um tem 5, 6 e o outro tem 11. Ai, meu Deus, a esposa. E aí, irmãos? E eu estou falando debaixo do sangue, eu entrei na guerra. Eu disse, meu Deus, já estou na guerra, ainda vou entrar. Só que meu filho na fé. Eu disse, meu Deus, o Jesus, e agora? E agora, irmãos? E foi mais ou menos uns 6 meses. 6 meses. Eita! Mas para a glória de Deus, Jesus restaurou. Renovou a aliança, voltou para casa, reatou a aliança com a esposa, está bem. Ontem eu falei com eles, para a glória de Deus, aleluia. Aleluia! E aí eu disse, Jesus, e eu? Aí quando eu leio a Bíblia, aí a Bíblia diz assim, ó, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na... E aí concluindo, de boa vontade, pois me gloriarei. Aí é Paulo falando, olha, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer ouvir um conselho do céu? Não reclame. Não murmure. Não questione. Mas pastor Emílio, é difícil. É difícil demais, pastor. Eu sei que é difícil. Eu sei. Mas não é impossível. Não é, mas pastor, tem horas que a gente não aguenta não, eu sei. Tem hora que não aguenta não. Mas então o que fazer? O que você deve fazer é o que a Bíblia manda fazer. E o que é que a Bíblia manda fazer? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aí Paulo orou ao Senhor. Quantas vezes? 3 vezes. Para quê? Para Jesus tirar o espinho. E aí o que acontece? Deus. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Simples. Sabe qual foi? Não. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? E quando você quer ouvir um sim, que você ouve um, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas ele é tão bonitinho. Aí o Senhor, não. Mas Senhor, ela parece uma capa de revista. Aí o Senhor, não. Mas a proposta daquela empresa foi o dobro, Senhor, o dobro. O dobro, meu Deus do céu, que negócio. Não. Mas eu estou querendo ir embora, Senhor, porque aqui eu não estou aguentando tanto. Não. É porque eu não estou aguentando mais congregar lá na Kadosh. Eu estou na missa. Não. Vou até beber água. Essa foi a resposta de Deus para Paulo. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele se esperneou? Reclamou? Murmurou? Se lamentou? Blasfemou? Não. Por quê, pastor? Ele já estava maturado.
Aí é que está o segredo. Eis aí o mistério. Paulo estava maturado, estruturado. O processo de Deus na vida de Paulo foi fazendo o quê? Fazendo com que ele se tornasse cada vez mais maduro, cada vez mais estruturado na presença de Deus. Tanto é, irmãos, que ele chega embaixo, olha, e ele diz assim, olha só, Efésios 3:20, olha o que Paulo diz. Ora, aquele que é poderoso, isso aqui é Paulo falando, ora, aquele que é poderoso, eu estou nessa guerra, viu? O Espírito está aqui, já orei, já fiz de tudo. Já orei, já jejuei, já consagrei, já entrei mesmo de campanha, até de madrugada, 3h40 da manhã. Mas o Espírito está aqui ainda. Mas, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Porque tem horas que Deus responde não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. Recebe, chefras. Creia. Muitas das vezes vem porque algo melhor Ele está preparando. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse púlpito, irmãos. Porque tem um lugar que a gente vai pregar que é um peso que só o sangue. Meu Deus do céu, aleluia. Glória a Deus. Porque tem hora, mas o não de Deus muitas das vezes vem para quê? Para nos confrontar. E por que não dizer? Quebra a gente, quebra a gente. Tem hora que o não de Deus quebra a gente. Quebra o quê? Quebra, eu tenho que dizer, perdoe, mas eu vou falar. Quebra prepotência, quebra arrogância. O não de Deus às vezes vem e quebra o quê? O orgulho, a soberba, quebra o eu. O não de Deus vem para isso, para quebrar. Só que quando ele faz, porque Deus sabe de tudo, irmão, Deus conhece a gente por fora e principalmente por dentro. E quando ele diz não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder, Ele vai fazer, Ele vai, aleluia, liberar em seu favor. Então tenha paciência. Porque tem horas que o não de Deus vem, que é necessário para algo melhor acontecer. E como é que aceita? Não tem que você como é que aceita. Não existe fórmula. Tem que aceitar. Não é qual é a estrada? Qual é a fórmula para poder aceitar? Não tem. Porque hoje, irmão, infelizmente, irmão, hoje dá um evangelho que só Jesus na causa. O evangelho de mimimi. Você é o fraquinho de Deus. Você é a fraquinha de Deus. Deus treme quando ouve sua voz. Deus se amarra em você e tal. Um evangelho de plástico. Aí na primeira situação, na primeira prova, o crente de plástico. Dá não. Não dá não. Pode ver se não é, irmão. Pode ver. Hoje tem igreja para todo gosto. Para todo gosto. Hoje tem ministério para todo gosto. Mas não se esquece não, viu? Veja onde tu está plantada. Veja onde tu está plantado. E veja que tem palavra. Viu? Não é oba-oba não. A minha Bíblia não me diz em lugar nenhum que a caminhada para o céu é fácil. Pelo contrário, diz que o caminho é como? Como é o caminho? Estreito. E a porta? Apertada. Caminho estreito. Ou é o contrário, sei lá. E a porta é apertada. Ou é o caminho apertado e porta estreita. Mas tanto faz, o sentido é o mesmo. Fala de quê? De dificuldade, irmão. Que é caminho estreito? Que é porta apertada? Ai, meu Deus do céu. Valei-me, Senhor. Não vai passar não. Não vai dar certo não. É apertada, é na luta, é na garra. É levantando 3h40 da manhã. E acordar de manhã, o café está na mesa, olhar e sentir o cheiro e dizer, logo hoje, prepararam um café tão bonito. E eu acordei, meu Deus, com propósito de jejum, por que não me disseram antes? Que hoje ia ter queijo, pão, ia ter presunto, ia ter ovos, até fruta. Meu Deus, logo hoje! E o Senhor só dizendo, deixe-me ver.
Esse pastor é doido, sou doido nada. Vai recebendo aí, vai guardando no teu coração. Aleluia, amém. Glória a Jesus. Então, guarda aí, porque tem horas que vem o não. Deixa eu olhar o relógio. Vixe, valei-me Deus. Estou terminando. Então é isso, porque a gente fica assim sem querer aceitar, mas aceita, recebe, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. A graça é um favor. A Bíblia diz que graça é um favor imerecido. A gente não merece, mas Deus resolveu nos abençoar, nos favorecer com ela. É a graça, que é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. A graça é como uma força, um poder celestial que Deus outorgou para aqueles que invocam a Ele. É isso, irmão. Pode ver. Aleluia. Deus que favoreceu. É por isso que o crente pode estar passando no deserto que for. Se for crente liberto, crente fiel, ele não faz besteira. Não faz. Se tiver em sã consciência, não faz. Por quê? Por causa da graça. A graça sustenta. Quanto maior a nossa fraqueza, quanto maior as provações, ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Ou seja, quanto mais o negócio apertar, mais graça vai ser liberada. Tá arrochado, pastor? Se prepara que vai ter mais graça para tu. Mas o negócio estreitou ainda mais. Vai ter mais graça em teu favor. Vai vir mais graça aí. Porque ninguém é provado além das suas forças. Deus conhece a nossa estrutura. Veja, o que é que diz 1 Coríntios, para me concluir, 10:13. Não venha sobre vós tentação, senão humana. Tá vendo? É humana, irmão, por causa da natureza adâmica que está aqui dentro. Ó. Já falei isso aqui uma vez. O velho Emílio está morto aonde? Está morto não. Quem foi que disse? O velho Emílio, de 28 anos lá atrás, quem foi que disse que está morto? Está nada. Como é que ele está, pastor? Ele está adormecido. Olhe para mim. Aquela velha, está entendendo? Criatura. Aquele velho. Tu sabe. Está nada morto. Está apenas a dor. Cuidado para não deixar. A minha luta é para não deixar o velho Emílio acordar. O velho Emílio que amava Campari. O velho Emílio que amava festas, orgias, coisas erradas. O velho Emílio, estou falando isso aqui debaixo do sangue de Jesus. Não está morto. Está adormecido. Ora para a Bíblia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus. Olha que coisa linda. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Quem escreveu isso aqui? Paulo, de novo. Lá em 1 Coríntios 10:13. Então é isso. Enquanto estivermos perto de Jesus. Diga comigo, enquanto. Fala, crente. Enquanto eu estiver com Jesus. Do lado de Jesus. Servindo a Jesus. Seguindo a Jesus. Ele me dará a sua força celestial. Graça. Poder. Unção. Direção. Visão. Discernimento. Livramentos. Provisão. Cura. Libertação. E milagres. E milagres. E milagres. Todos os dias. Todos os dias da minha vida. Por isso eu digo: posso todas as coisas. Completem. Aí Paulo termina dizendo, Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me... E o que é que Paulo está dizendo? Com espinho ou sem espinho? Posso todas as coisas naquele que me... Com dinheiro ou sem dinheiro? Posso. Com saúde
saúde ou sem saúde? Aposentada, aposentado ou não? Com a causa na justiça que eu tanto estou esperando, meu Deus do céu. Só que não saiu ainda. Mas como a causa não saiu, eu continuo dizendo. Posso mandar para o povo ficar de pé? Vamos ficar de pé? Levanta dando glória ao Rei da Glória. Levanta dando aleluia aquele que é digno de aleluia. Recebe essa palavra como renovo para a tua vida. Fortalecimento da tua alma, das tuas entranhas, para você voltar dizendo: é verdade, eu posso. Com marido ou sem marido ainda, posso todas as coisas que me fortalecem. Com esposa ou sem esposa, com a esposa, com esposa ou sem esposa ainda, posso todas as coisas que me fortalecem. Vai para frente, e vai caminhando, e o Senhor está lhe aperfeiçoando. Amém? Deus está caprichando. Como é que é? Deus está caprichando. Deus está caprichando. Por isso que aí o que é que ele faz? Aí ele trabalha, irmão, na estrutura do vaso. Primeiro em nome de Jesus. Glória a Deus. Então entenda, isso aí é um processo. Mas esse processo vai valer a pena, porque o propósito é muito maior. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com a igreja nesta oportunidade. Quantos estão precisando de oração? Quem carece aí? Eu também, estou do mesmo jeito. Preciso de oração. Mas antes de orar, você está aqui que ainda não aceitou Jesus. Você vai voltar para sua casa assim? Borocochô? Ou você vai tomar uma atitude? Eu não sei se tem alguém aqui que aceitou, que no ser irmão apresentou, parece que é todo mundo crente, é? Todo mundo aqui é crente? Todo mundo? Todo mundo? Quem aqui não é evangélico ainda? Quem não é evangélico? Deixa eu me ver. Quem não é? Todo mundo aqui, então pronto. Já todo mundo é crente. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu quero terminar porque eu não posso enfadar a igreja. Viu? Eu não posso enfadar. Mas eu quero dizer algo aqui para vocês. Olha. Todo processo, por mais doloroso que pareça, tem um propósito. Todo propósito, por mais difícil que pareça, ele tem um projeto. E todo projeto, por mais complexo que seja, ele tem o idealizador do projeto. Ele tem um construtor. Observe esse templo. Aqui tem um projeto. Aqui existe um projeto feito por um arquiteto. E esse projeto está em fase de desenvolvimento. E vocês são sabedores que para chegar ao propósito que o projeto estabelece para chegar até esse final, vocês estão vendo que existe o que? Uma estrada. Não tem uma estrada a ser percorrida. É o que está acontecendo. Deus disse: Paulo, filho, descansa sua alma, rapaz. Se aveste não. A minha graça aí é o suficiente. Fique tranquilo. Você não está fazendo minha obra? Você está orando, estou respondendo? Sim, senhor. Quando tu ora para mim curar, eu curo? Sim, senhor. O senhor cura. Estou salvando? Sim, senhor. Estou operando maravilha no meio do meu povo? Estou. Através da tua vida, não é? É verdade. Sim, senhor. Então, tu quer o quê? Calma. A minha graça te basta. Não deixe que isso aí lhe entristeça e roube a sua esperança, a sua fé. Irmão, eu poderia não estar nem pregando mais. Claro que nem tudo eu falo, que não convém falar. Só para algumas pessoas mais íntimas. A pastora conhece bem mais coisas, sabe? Poderia não estar aqui, mas espera aí, não. Eu não vou abrir mão, não. Não vou. Eu sei que meu Redentor vive. Não foi isso que Jó disse? Eu sei que meu Redentor vive. E ele vai se levantar. Ele vai se levantar em seu favor. Ele vai se levantar nessa causa. Você vai ver. Agora tem uma coisa. Quando ele se levantar, você vai estar outra mulher. Você será outra mulher. Tu vai ver. Tu vai ser um outro homem. Você vai ser um outro ser. Você vai ser, meu Deus, é verdade. Bem que o pastor falou. Eu estou mais quebrantado. Eu estou mais quebrantada.
Eu estou mais contrito, contrita. Na verdade eu estou mais sensível, que antes eu era meio pavio curto. Eita, que aqui tem uns que o pavio era muito curto, hein? Era curto ou não era? Mas olha o pavio se alongando. Aleluia. Olha como você está diferente. Sabe o que é isso? É o trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Veja, antes você nem tinha paciência com seus filhos. Tinha hora que não, o pau quebrava. Ah, meu Deus, eu vou morrer desse jeito, meu pai. Que vida é essa? Hoje, oh meu filho, vigia, misericórdia, meu Deus. Chega aqui, Jesus. Vem cá, Jesus. Está mudando ou não está? Veja, você mudou. A visão mudou. O seu vocabulário está mudando. E o senhor está dizendo, estou gostando. É por aí, é desse jeito. Alemando do sufras. Oh glória. Coloque suas mãos assim, ó. Como você vai receber alguma coisa quando alguém chega, sabe? Se for um celular, a mão tem que ser bem juntinha. Então não bota mão junta não, que é um negócio, eu creio em coisa grande. Eu creio em coisa grande, porque servimos um Deus grandão, grandão. Aleluia. Pai, eu preguei a tua palavra. Está escrito que a mesma não volta vazia, porque ela tem um propósito. Sempre ela tem um alvo, algo para ser alcançado, atingido. E nessa noite o Senhor bem sabes como a tua filha, o teu filho, essa pessoa adentrou neste templo. Ah, Jesus, porque lá fora os desafios são grandes. Lá fora é luta, é problema. Lá fora tem dias, Senhor, que misericórdia, parece que vai travar tudo. Tem horas que a coisa não flui, parece que é como se a oração não tivesse surtindo efeito. Tem dias, Senhor, que é impressão, viu, Jesus? Jesus é impressão. Tem dias que a impressão que dá é como se o Senhor estivesse bem longe. Parece que o Senhor está distante do problema. Parece que o Senhor está indiferente daquela causa e não trabalha no coração do meu pai. Parece que o Senhor não está trabalhando no coração da minha mãe. Parece que o Senhor não está trabalhando no coração do meu marido, da minha esposa. Parece que o Senhor não está trabalhando no coração do meu filho, da minha filha. Parece que o Senhor não está trabalhando no coração da pastora, no coração, Senhor, do presbítero. Meu Deus, o que está acontecendo, meu pai? Ei, para tudo há um tempo, para tudo há um propósito determinado debaixo dos céus. E nesta hora, Pai, aqui estamos com as nossas mãos, ó Deus, levantadas, as mãos estão abertas, ó Deus, crendo no poder da oração, ó Deus, crendo no poder da palavra que já foi liberada, ministrada aos nossos corações. E assim como o Senhor disse, Paulo, eu vou te encher com a minha graça. Eu vou te encher, Paulo, com a minha graça. Eu vou te encher, Paulo, com a minha glória. Eu vou te encher, Paulo, com a minha unção. Eu vou te encher, Paulo, com os meus dons espirituais. Eu vou te dar autoridade, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar intrepidez, eu vou te dar ousadia, Paulo, para você ministrar minha palavra. Eu vou te dar estrutura para você saber administrar aquele negócio que parece que não vai fluir. Eu vou lhe dar direção, visão, luz, discernimento, para que você saiba entrar, para que você saiba sair. E vou te mostrar os teus adversários. O burro Churremanto refraz. Levante para fora que de voz. Coloca, Senhor, nas mãos dele, coloca nas mãos dela a ferramenta nova que está precisando, Senhor. Alguns estão precisando de mais graça, então libera a graça, libera nessa noite. Alguns estão precisando de cura, libera, Jesus, a cura, libera. Se for para enfermidade física, se for para enfermidade espiritual, emocional, psicológica, libera a cura agora, em nome de Jesus. Agora, enfermidade agora, em nome de Jesus, saia. Ore. Enfermidade de ordem espiritual, em nome de Jesus, saia. Enfermidade de ordem emocional, em nome de Jesus, saia. Enfermidade de ordem psicológica, em nome de Jesus, saia. Enfermidade de ordem física, ouça a nossa voz, em nome de Jesus, saia. Pega tudo que lhe pertence. Anda, inimigo da nossa alma. Anda, pega
Pega os teus pertences, pega as tuas enfermidades e vai saindo, vai saindo. Em nome de Jesus, todo demônio alimentado, todo demônio invocado, todo demônio que foi comissionado nas esquinas, nas encruzilhadas, na Mata Virgem, na Água Parada, vocês que receberam oferendas nas cascatas, na cachoeira, vocês que receberam oferenda lá no rio, lá no mar, vocês demônios que receberam o sacrifício dentro do cemitério, ouça agora, em nome de Jesus, saia, saiam, volte, 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 clama crente, clama, 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 volte, volte agora, volte, volte, volte pelo mesmo caminho, confundido e envergonhado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda sorte de espíritos imundos, principados, potestades, vocês demônios que atuam nas hostes espiritual da maldade, vocês que se levantam contra a família, vocês que se levantam contra lares, vocês que se levantam contra o ministério, vocês que se levantam contra a saúde do povo de Deus, em nome de Jesus, saia, saia agora, em nome de Jesus, saia, saia agora, Senhor, vai trabalhando, Pai, vai ajustando agora, vai ajustando, Senhor, a tua armadura em cada crente aqui hoje. Nós tomamos posse do ajuste, do capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as botas da preparação do evangelho da paz, calçados os nossos pés, e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Ajusta agora em cada crente, Senhor, vai ajustando agora, ó Deus, ajusta a tua armadura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, libera as qualificações de um ajuste novo, libera novas qualificações de um ajuste novo da tua armadura sobre cada crente aqui, Pai, em nome de Jesus, e vai delegando aos teus anjos de patentes maiores, anjos, ó Pai de guerra, anjos da hierarquia maior, com espada desembanhada, para pelejarem agora, contra principados, contra potestades, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais, porque às vezes o inimigo quer intimidar a gente, Senhor. O inimigo quer intimidar a gente com um problema, às vezes uma crise, às vezes uma conta que a gente não conseguiu pagar, a gente fica triste e perde o ânimo para orar, e o diabo se aproveita para tentar nos intimidar. Quando a gente não consegue resolver um problema, quando a gente não consegue solucionar aquela causa, aí o diabo se aproveita para querer nos intimidar, para querer nos deixar para baixo, para querer que a nossa autoestima desabe, o ânimo, a esperança. Mas nessa noite a tua palavra nos renovou, a tua graça nos basta, e mesmo na luta, na peleja, nós não abrimos mão, nós usamos a autoridade e o poder do nome que está acima de todos os nomes, e ordenamos agora, demônios, em nome de Jesus, saia! Demônios que atuam na área da contenda, ajudem-me, em nome de Jesus, saiam! Vocês alimentados para lançarem setas de dissensão, divisão e desunião, em nome de Jesus, saiam! Demônios alimentados para colocar um crente contra o outro, vocês que estão sendo alimentados, vocês que estão sendo ordenados para colocar ele contra ele, ela contra ela, ou ele contra ela, ou ela contra ele. Nessa noite nós usamos a autoridade e o poder do nome de Jesus e ordenamos agora, voltem pelo caminho que vocês foram enviados, voltem agora, confundidos e envergonhados, em nome de Jesus, saia! Toda palavra lançada, palavra malditas, em nome de Jesus, toda maldição que foi lançada, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, toda maldição lançada para causar escândalo, para causar vergonha, para causar opróbrio, para que haja opróbrio, vergonha, para que haja dissensão, nós ordenamos em nome de Jesus agora, saia, em nome de Jesus, ore, em nome de Jesus, saia, clama crente, clama, é guerra, é o culto de libertação, é quebra mesmo, agora é hora de quebrar, vamos, pega a espada, cadê? Desembanha a tua espada, desembanha e vai clamando, em nome de Jesus, todo veredito de derrota, em nome de Jesus, saia,
todo veredito de miséria, em nome de Jesus, saia. Todo veredito de falência, toda falência espiritual, em nome de Jesus, saia. Toda falência ministerial, em nome de Jesus, saia. Toda falência financeira, em nome de Jesus, saia. Toda falência matrimonial, em nome de Jesus, saia. Toda falência no chamado, em nome de Jesus, saia. Clame, crente, clame. Pode sair. Pega os teus esquemas, Satanás. Pega os teus esquemas. Pega os teus medos. Pega a tua depressão, tua opressão, tua síndrome do pânico. Pega a tua crise de ansiedade. Pega as tuas desilusões. Pega a tua tristeza, angústia. Pega as tuas dores. Pega. Você que fica querendo deixar essa jovem sem esperança, sem perspectiva. Esse adolescente, essa adolescente querendo lançar seta de revolta, um sentimento de revolta no coração dele, no coração dela. Jesus já te viu? E nós também. E a ti te dizemos em nome de Jesus: saia. Toda inveja, coisa dos infernos é a inveja, viu? É uma praga. Mas nós dizemos nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito de inveja, saia. Em nome de Jesus. Toda inveja contra a tua vida, toda inveja contra o teu cabelo, até, meu Deus, até cabelo. Aleluia! Toda inveja contra o carro, toda inveja contra a forma como Deus te usa, toda inveja, a maneira como Deus te usa no louvor, na palavra. Alamanto frosso faz. Toda inveja, anamanto que for, nós dizemos em nome de Jesus: saia. Ore. Clame. Estamos em um culto de guerra. É guerra. E crente foi chamado para guerrear. Aleluia. Aqui não tem crente almofadinha, não. Aqui tem crente guerreiro, crente de guerra, crente de peleja. Pode ver, eu não vejo na Bíblia um crente que não fosse de guerra. Pode olhar. Olhe para Paulo, olhe para João, olhe para Pedro, olhe para Mateus, olhe para Tiago, olhe para Lucas. Olha, era o de guerra. Olha para Esté, olha para Ana, era tudo crente de guerra. Olha para Raquel, olha para Débora, eram mulheres de guerra. Juramento fos. Guerreia, crente, guerreia. Toda inveja contra a empresa, em nome de Jesus, saia. Toda inveja contra o seu trabalho, em nome de Jesus, saia. Tem roupa que quando veste, sempre aparece alguém para falar o que não deve e dar legalidade ao diabo no reino do Espírito. Toda inveja contra as vestimentas, em nome de Jesus, saia. História começou em mim. Naquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Pode adorar. Eu creio que você tem motivos. Deus quebrou tanta coisa aqui hoje. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. Se você vendesse tudo que você tem, tudo, não pagaria 1% do que Deus fez hoje nesse favor. Não pagaria 1% do que Deus fez hoje aqui. Levante o surrefo. Eu sinto a graça de Deus. Meu Deus, vai tocando Espírito Santo. Vai tocando. Vai renovando. Renova ele. Renova ela. Renova. Enche. Agora eu entendo que é a hora. Agora eu entendo, Pai. Enche ela. Enche ele. Nós precisamos da graça. Nós precisamos ser renovados. É o Pai. Vem nos alimentar. Para que a gente via. Eu já estou vendo o crente recebendo. Eu já estou vendo o crente sendo cheio. Faz transbordar. Faz transbordar a unção do teu Espírito Santo. Faz transbordar
mandar a unção do teu Espírito Santo sobre a vida dele, sobre a vida dela. Agora, enche. Os que são batizados com o Espírito Santo, renova agora, renova ela em línguas estranhas, Jesus. Renova ele, Jesus, renova em línguas estranhas. Aqueles que já são batizados com o Espírito Santo e os que não são batizados ainda, eu entendo que esse é o momento propício para o Senhor batizar. Batiza agora, batiza, Jesus, batiza ela, batiza, Jesus, batiza ele com o Espírito Santo, batiza, enche, faz transbordar a tua unção do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. Aleluia! E hoje tenho mais de 1000 motivos pra adorar. Não pare de clamar. Isso, agradeça porque o laço se quebrou. As portas não vão se fecharem. Não vão se fechar. O projeto não está falido, não. O projeto não está falido. É mentira do diabo e é mentira dos seus adébitos. Vou entrar, viu? Remantos do Suprafos. Eu vou entrar, viu? Eu vou entrar lá naquela peleja. Churamantefaz. E tu verás a minha provisão, viu? Churicada pra faz. Eu vou entrar lá e vou entrar quebrando, viu? Quebrando o arco, cortando lança, queimando carros do fogo, dissipando o mal. Chubrefraz. Ei, Jesus. Grande Deus, Deus do livramento. Aleluia. Aleluia. Se você puder, levante sua mão assim, diga comigo. 30 segundos, viu? 30 segundos. Vamos lá, um grande coral, viu? Em alto e em bom tom. Ó. Glória a Deus. Quando eu disser já, aí a gente vai embora, viu? Todo mundo juntinho, ó. 30 segundos, quando eu disser já, e vamos seguir. Glória a Deus sem parar. Já! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória! Vai! Isso! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora diga: glória ao Pai! Vai! Glória ao Pai! Glória ao Filho! Glória ao Espírito Santo! Vamos de novo! Ó, vai! Ó, já! Glória ao Pai! Aí levanta as mãos lá em cima, junta a direita com a esquerda e celebre-o com glória do tamanho da vitória e com a salva de palmas. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o Deus abençoe, até aqui me ajudou o Senhor. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. E hoje tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o mesmo que era, que é e que há de vir, Deus grande e poderoso, Deus grande e temível, louvado, glorificado é o teu
santo nome. Alamande couvria nebrenaia striclovia debrion de raiz striclovia nai, porque tu és o único Senhor, porque tu és o único Senhor, o único Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Um culto de vitória. Você pode sair daqui convicto de que você acabou de celebrar o Senhor, que acabamos de celebrar o Senhor, um grande culto de vitória. Um grande culto de vitória. Que Deus fez algo extraordinário nessa igreja, nessa noite, na vida do seu povo, em nossas vidas. Eu estou saindo inteiramente abençoado. Fala comigo assim: estou saindo inteiramente abençoado. Estou saindo inteiramente abençoado, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Enquanto o pastor Emílio ministrava, o Senhor, pastor, me deu a palavra de Jó 42, o verso 1 e 2. Esta mensagem, essa palavra para a sua vida nessa noite. Jó 42, 41, né? 42 é o último. 42, versículo 1 e 2. Para a sua vida. Receba. Labranabrasteri cantarabia cúvia. Aleluia. Glória a Jesus. Como que está aí o jejum? O jejum das redes sociais e do jejum mesmo de alimento. Como que está? Onde está vocês? Aí 21 dias. Vamos terminar no dia 25 de maio, tá? O nosso jejum. Como que está aí a oração? Como que está aí o clamor a Deus? Estão recebendo avivamento? Deus está avivando a fé? Porque essa noite nós recebemos aqui uma grande porção. Ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. Porque a graça, ela está manifesta nesse lugar. A graça do Todo-Poderoso.